Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou mostrar algumas técnicas, alguns recursos que podem fazer com que a conversão de preto e branco no Lightroom, a edição de uma foto em PB no Lightroom, traga resultados muito mais interessantes. Mas antes de começar o vídeo eu vou deixar o meu recado. Se você estiver procurando um curso de Lightroom online, 100% online, com acesso vitalício, considere conhecer o nosso curso Lightroom Classic Total. É um curso que hoje já conta com mais de 100 aulas e vai te dar todo o conhecimento necessário para dominar o Lightroom do início ao fim, da importação à exportação das fotos. Dito isso, então, vamos ver técnicas no Lightroom que fazem com que a edição em preto e branco seja muito mais interessante. Então já estamos com a nossa foto aqui aberta no Lightroom. Como a gente pode ver, é uma foto bastante simples, com pouco apelo, feita numa situação de luz pouco favorável, mas a gente vai se esforçar aqui para transformar essa foto num preto e branco interessante. E a minha primeira providência aqui vai ser fazer o crop na imagem para corrigir esse horizonte. Então vamos abrir a ferramenta de corte, vamos clicar aqui no botão automático e automaticamente o Lightroom faz esse alinhamento para a gente. Talvez eu possa até diminuir um pouquinho mais, melhorar um pouquinho mais esse enquadramento e arrastar um pouquinho para a esquerda a foto, para não cortar esse prédio aqui da extrema direita na metade. Além disso, eu diminuo um pouquinho essa área da lagoa aqui no primeiro plano, porque o que me interessa nessa foto, evidentemente, é a cidade lá ao fundo e o céu. Vamos ver se a gente consegue devolver informação para esse céu. Então, feito esse corte, eu vou converter para preto e branco, clicando aqui no botão PB, e agora a gente começa a fazer os nossos ajustes tonais. E a minha primeira providência vai ser diminuir aqui a exposição. E perceba que quando eu diminuo a exposição, o céu começa a aparecer. Então eu posso diminuir um pouquinho a exposição, aí alguma coisa perto de menos 1,20 talvez. Eu vou abrir aqui os valores de sombra para a gente recuperar informações na cidade lá ao fundo e aumentar também os valores de preto. Depois a gente vai definir contrastes mais pontuais. Meu objetivo aqui fundamentalmente é aumentar o contraste geral e o contraste pontual em áreas específicas da foto, porque é esse aumento de contraste que vai deixar esse preto e branco mais impactante. E eu não estou aqui querendo dizer que toda foto tem que ter muito contraste, mas para o nosso objetivo com essa foto, aumentar o contraste, estabelecer áreas de diferenças tonais importantes, pode ser bastante interessante. Feito isso, então, vamos trabalhar com os realces, diminuindo bastante os realces, e perceba que o céu começa a aparecer mais, e aqui também no primeiro plano a gente começa a ter mais informação, e vamos diminuir os valores de brancos. Alguma coisa aí talvez perto de menos 70. Também posso aumentar a claridade e a gente vai ter mais contraste de meios tons com esse aumento dos valores dos sliders de claridade. E eu gosto, muitas vezes, quando a gente está trabalhando com esse objetivo de intensificar, de aprimorar o céu, aumentar os valores de desembaçar, porque com isso a gente aumenta o contraste. Se eu estivesse trabalhando numa foto colorida, eu estaria aumentando o contraste das cores também, e isso precisaria estar mapeado, quer dizer, eu precisaria prestar atenção sobre isso. Mas como aqui a gente está trabalhando numa foto preto e branco, não é importante a questão das cores, o aumento do contraste das cores, então eu posso exagerar um pouquinho mais nesses valores de desembaçar, e a gente já tem um céu aí bastante melhor. Veja só, era assim e ficou assim. Então, só com os ajustes tonais e de presença, a gente já melhora muito a foto. Eu vou dar um pouco mais de atenção para o contraste geral da foto. Poderia pensar aqui no slider de contraste, mas vou fazer isso na ferramenta de curva, traçando aqui uma curva em S, porque dessa maneira eu consigo ajustar o contraste diferentemente nas áreas mais escuras e nas áreas mais claras. Porque se eu aumentar muito os valores das áreas claras, o céu começa a desaparecer. Eu não quero isso. E se eu abaixar demais aqui os valores nas áreas escuras,
a terra, a parte das montanhas, enfim, a cidade também começa a perder informação. Então aqui, na ferramenta de curva, eu consigo definir esse contraste mais geral de uma forma um pouco mais precisa. E veja que uma curva bem suave já incrementa esse contraste em algum grau. Então eu gosto bastante de trabalhar com a curva para esse contraste geral, quando eu não alcanço o contraste apenas fazendo os ajustes tonais aqui no subpainel básico. Feito isso, então, a gente pode partir para a mistura de preto e branco, né, nesse subpainel que agora se chama PB, depois que a gente converte para preto e branco, e aqui a gente precisa definir quais os canais de cor que a gente vai trabalhar. Eu acredito que nessa foto a gente tenha bastante amarelo e verde por causa da vegetação na montanha e principalmente azul por conta do céu. Então eu vou basicamente trabalhar nesses 3 canais. E aqui no canal de azul eu vou arrastar para a esquerda para escurecer esse céu. E veja que é exatamente isso que acontece. Esse tom de azul que existe no céu, ainda que a gente não perceba, veja só, a foto era assim, a gente mal vê o azul do céu, mas ele está lá. Então esse tom de azul vai afetar essas áreas do céu. E, como eu falei, na vegetação, eu acredito, eu aposto aqui, que a gente tem bastante verde e amarelo. Então, nesse caso, eu vou aumentar os valores de verde. Veja como a vegetação lá no morro começa a brilhar mais, a ter um pouco mais de informação. E também os valores de amarelo. Perceba que na pedra, principalmente, a gente tem amarelo. Então vou aumentar bastante aqui os valores de verde e amarelo para a gente ter algum contraste mais pontual aqui na montanha. Acho que em termos de ajuste básico, a gente já tem quase tudo resolvido. Talvez eu pudesse aumentar já, nesse momento, os valores de nitidez. Então eu vou arrastar o slider de intensidade para a direita, vou aproximar um pouquinho, para a gente ter uma visão de 100%, é bastante importante isso. Posso utilizar aqui a lupa da ferramenta, clico nesse íconezinho de mira e levo lá para cima da foto, posicionando em algum lugar que me ajude a avaliar a nitidez. Mas também gosto, porque aqui dessa maneira, então, só completando, eu tenho a visualização em 100%. É muito importante ver a foto em 100%. Mas também gosto de ampliar a foto em 100%, porque aí a gente tem essa visualização num campo maior. Pressiono Alt, clico no slider de raio, e aqui eu consigo ver exatamente o que o slider de raio está fazendo. Ele está trabalhando nas arestas da imagem, nas arestas maiores, e meu cuidado aqui é não aumentar tanto a ponto de aparecerem halos muito intensos ao redor dessas arestas. Então, para essa foto, alguma coisa aqui perto de 1,5 ou 1,6 pode ser interessante. E por fim, detalhe, a gente vai trabalhar nessas áreas de altas frequências da imagem, e de novo eu tenho que cuidar para não passar do limite, porque senão eventualmente algum ruído pode ser ampliado, né? Então alguma coisa aqui perto de 45 talvez de detalhe. Vamos devolver a foto para ampliação padrão. E agora vamos trabalhar com a máscara. A máscara remove a nitidez das grandes áreas planas. Então vou pressionar Alt, clico em máscara e vou arrastando para a direita até que eu remova o efeito de nitidez do céu, que é justamente onde eu não desejo nitidez. Então tudo que está ficando preto é onde eu não tenho esse efeito de nitidez. E acho que nesse caso, alguma coisa perto de 50 para a máscara está ok. Então se a gente ampliar, veja só, eu tinha isso e agora eu tenho isso com a aplicação da nitidez. Então, os ajustes globais estão resolvidos. Agora a gente vai partir para as máscaras. Então, vamos clicar aqui no grupo de ferramentas de mascaramento e a minha primeira providência aqui vai ser criar um degradê linear no céu para a gente ter essa área mais superior do céu um pouco mais escura do que a área mais próxima ao horizonte. Então, clico em degradê linear e vou traçar esse degradê de cima para baixo. Vamos pressionar a tecla H para a gente ver aqui a grade do degradê e vou pressionar também a tecla O
para a gente habilitar a visualização da sobreposição. Então, como eu falei, eu quero que esse degradê escureça essa parte mais superior do céu, sem afetar a porção mais próxima aqui do horizonte e das montanhas. O fato é que o degradê está atingindo aqui o topo da montanha, principalmente essa área maior aqui, e eu não quero isso, eu quero que ele afete apenas o céu. Então eu vou excluir da minha seleção, da minha máscara, essa parte mais alta aqui da montanha. Para isso eu posso usar uma série de ferramentas, mas eu vou utilizar a ferramenta de selecionar objetos. Então, clico no botão subtrair e escolho objetos, selecionar objetos. E vou fazer uma seleção grosseira aqui da montanha. Vamos ver se o Lightroom consegue localizar as arestas dessa montanha e remover da seleção. E perceba que ele fez isso perfeitamente. A montanha agora está fora da minha máscara. Então, qualquer coisa que eu faça aqui não afeta a montanha. Então eu vou diminuir um pouquinho os valores de exposição, porque dessa maneira eu tenho esse degradê interessante da parte mais superior para a parte mais inferior do céu. E é claro que eu posso aqui ajustar a minha grade, posicionando aqui na posição que eu quiser, porque agora a montanha está fora dessa máscara, foi removida ou foi subtraída com a ferramenta de selecionar objeto. Vamos puxar aqui o painel de máscara para a esquerda, para ficar mais fácil da gente ver a foto e as máscaras não ficarem em cima da imagem. Depois disso, eu vamos pressionar O para a gente tirar a sobreposição. Acho que essa porção aqui, mais à esquerda do céu, está muito superexposta, está muito claro. Então eu vou tentar diminuir um pouquinho a exposição dessa região e para isso eu vou utilizar uma máscara de intervalo de luminosidade. Clico no maisinho para a gente escolher a ferramenta e vou utilizar aqui intervalo de luminosidade. Vou clicar em um ponto qualquer dessa área que eu quero afetar. O Lightroom reconhece os níveis de luminosidade da foto que são semelhantes a esse ponto onde eu cliquei. E aqui à esquerda, no painel de configuração da máscara, eu posso refinar essa seleção. Vamos pressionar O para a gente ver a máscara. E aqui, como eu falei, quero me concentrar mais nessa porção mais à esquerda da foto, então eu vou ajustando aqui esse mapa de intervalo até que a gente consiga remover o máximo possível da seleção ou da máscara aqui à direita. Não é possível melhorar muito mais do que isso, veja, do contrário, eu começo a remover a seleção de onde eu quero, então eu tenho que tentar remover essa área da seleção de outra forma. E para isso, eu vou clicar no botão subtrair, vou escolher aqui a ferramenta, por exemplo, de degradê linear. Poderia utilizar outras ferramentas, mas acho que o degradê linear acaba sendo mais fácil e mais rápido. Então clico em degradê linear e vou traçar um degradê linear justamente nessa região da foto. Eu quero remover toda essa área da minha máscara. Então perceba que na medida em que eu vou posicionando a grade do degradê, eu vou removendo mais ou menos áreas dessa minha seleção, dessa minha máscara. Então aqui ajusto de acordo com a minha necessidade, com aquilo que eu acho que é interessante e vou deixar apenas essa área selecionada. E aqui de novo o meu objetivo é diminuir um pouquinho a exposição, quem sabe até aumentar um pouco o contraste, diminuir os valores de realces, brancos e também os valores de sombra. Dessa forma a gente consegue talvez equilibrar um pouco mais a luminosidade dessa área do céu com o restante da imagem. Depois disso, eu vou diminuir um pouquinho a luminosidade dessa porção mais anterior das águas da lagoa, para que o nosso olhar se concentre justamente aqui no horizonte, na cidade e no céu. Para isso, mais uma vez, o degradê linear é uma excelente opção. Então, clico no maisinho, pego o degradê linear e vou traçar esse degradê de forma que ele afete basicamente essa primeira porção, esse primeiríssimo plano aqui da imagem. Ajusto o tamanho da minha grade. Para isso, a inclinação do degradê. E perceba que agora a gente está afetando basicamente essa primeira porção aqui, essa região mais do primeiro plano. E de novo, vamos diminuir um pouquinho a exposição e aqui a gente pode ajustar o degradê de forma que
ele se torne imperceptível, mas afete, mas deixe mais escuro esse primeiro plano. Eu não quero ver a área de transição do degradê, mas quero que ele deixe mais escuro esse primeiro plano. Veja, então, sem essas máscaras até esse primeiro momento e com as máscaras, a gente já tem uma diferença bastante interessante, o céu mais denso, mais pesado e esse primeiro plano também sem chamar muito atenção. O que eu percebo aqui na água da lagoa é que a gente tem áreas claras e escuras em função da sombra ou do reflexo que as montanhas fazem aqui na lagoa. E isso pode ser intensificado porque isso vai dar um volume interessante para esse primeiro plano, quase que um movimento. O que a gente está pensando aqui, como eu falei desde o início, é intensificar o contraste. E com isso, a gente está utilizando uma técnica basicamente de dodge and burn, escurecendo aquilo que já é escuro na foto e clareando aquilo que já é um pouco mais claro na imagem. Para isso, acho que pode ser interessante trabalhar com o degradê radial. Então, clico no maisinho, vou escolher a opção de degradê radial e vou traçar um degradê radial nessa área mais à esquerda, que é uma porção mais clara das águas aqui da lagoa. Para isso, então, para intensificar essa luminosidade, eu vou aumentar um pouquinho os valores de exposição. Feito isso, eu posso utilizar o mesmo degradê, eu não preciso criar um novo degradê, eu posso simplesmente duplicar esse degradê e replicar ele em outras áreas aqui do primeiro plano. Então, clico nos 3 pontinhos e escolho a opção duplicar máscara 4, que é esse degradê. Uma cópia dessa máscara é feita e agora eu posso simplesmente clicar no pino de ancoragem e arrastar para onde eu quero. E aqui a gente pode ajustar o tamanho do degradê radial conforme a necessidade. Vou fazer isso mais uma vez para a gente ter também essa área aqui mais à direita um pouco mais clara. Clico nos 3 pontinhos, duplicar máscara 4, copiar, que é o nome da máscara, uma cópia desse degradê radial é feito e eu de novo arrasto aqui para a direita e posso obviamente ajustar agora os valores do efeito que está afetando essa máscara. Vou fazer o mesmo agora nas áreas mais escuras. Então, clico nos 3 pontinhos, duplicar máscara 4, copiar 2, que é o nome da máscara, arrasto para essa região de sombra maior aqui no centro da imagem. E agora o que eu quero é escurecer essa área. Então, vamos arrastar o slider de exposição para valores negativos. E é claro que você vai fazer isso de acordo com a intensidade que você quer dar para essas áreas de sombra. Mais uma vez, vamos duplicar esse degradê radial, duplicar máscara 4, copiar e vamos arrastar aqui para essa área de sombra menor, um pouco mais à esquerda. E de novo, ajustamos aqui a intensidade dos valores de exposição para a gente ter a sombra aí de acordo com a necessidade, de acordo com o nosso gosto. Nesse momento, eu acho que pode ser interessante ter as áreas mais claras dessa paisagem urbana um pouco mais intensas. Eu acho que eu tenho um pouco contraste entre as áreas mais claras e as áreas mais escuras aqui do horizonte. Então, eu vou criar uma nova máscara e vou utilizar agora, de novo, a ferramenta de intervalo de luminosidade. E eu quero selecionar as áreas mais claras aqui desse horizonte. Então, clico numa região qualquer aqui dos prédios e vou, mais uma vez, ajustar a minha máscara de intervalo de luminosidade de acordo com essa área que eu quero selecionar, mascarar com o nível de luminosidade dessas áreas. Então vou pressionar a tecla O para a gente ver a máscara sobre a imagem e vamos ver se a gente consegue ter essa máscara mais localizada nas áreas mais claras do horizonte, que não são as áreas mais claras da foto, né, que são essas áreas de cinzas um pouco mais escuros, mas a gente vai tentar atingir essas regiões. Acho que dessa maneira a gente consegue o objetivo. Perceba que os prédios estão todos selecionados, as áreas mais claras da montanha também estão selecionadas, mas eu tenho um problema que são essas áreas do céu e aqui também na lagoa. Então eu quero remover da seleção todas essas áreas.
posso usar vários recursos, várias ferramentas para isso, mas vou começar aqui usando um degradê linear para remover aqui essa porção da seleção que está afetando a lagoa. Então ajusto aqui meu degradê linear para que apenas a montanha esteja afetada, eu não quero que a lagoa seja afetada, e pronto, removi toda essa área da lagoa. Então o ajuste que eu fizer não afeta mais a lagoa. Vamos fazer o mesmo aqui à esquerda para tirar toda essa porção do céu. Posso usar degradê radial, degradê linear, qualquer uma dessas ferramentas. Aqui é muito fácil resolver. Então eu vou clicar aqui no botão de subtrair, escolher a opção degradê linear e vou traçar esse degradê. Vamos pressionar só a tecla O para a gente enxergar a sobreposição e pronto, está removido toda essa área da seleção. Também vou remover da seleção essa região aqui do céu próximo à montanha. E também acho interessante remover dessa seleção essas áreas de arestas, porque senão a gente vai começar a enxergar um halo aqui ao redor da montanha. E eu não quero isso. Então, de novo, clico em subtrair, escolho a opção de pincel, e agora eu acho que a ferramenta de pincel é a melhor opção, e vou simplesmente pintar sobre essa área das nuvens para remover da minha seleção. E também, agora diminuindo um pouquinho o tamanho do meu pincel, utilizando a tecla de atalho de colchete, vou remover das arestas da montanha, porque eu não quero que apareça nenhum halo claro ao redor dessa montanha. E se eu deixar dessa forma, provavelmente isso vai acontecer. Então continuo removendo aqui das arestas, principalmente aqui dessas árvores mais à esquerda, porque a seleção aqui fica muito difícil, e removo todo esse contorno, talvez aqui também dessas partes mais altas desses prédios, para a gente não ter a aparência de halos, como eu falei. Feito isso, agora a gente pode aumentar um pouquinho a exposição, quem sabe aumentar um pouquinho os valores de realces e de brancos. E dessa forma, perceba, a gente tem um contraste aumentado entre as áreas mais claras e as áreas mais escuras desse horizonte. Vamos pressionar a tecla O para a gente tirar a visualização da sobreposição e veja, era assim, ficou assim, era assim, ficou assim. E é claro que a gente pode ajustar a intensidade da maneira que a gente quiser, mas eu gosto muito de trabalhar com slider de intensidade quando eu tenho vários ajustes aplicados à mesma máscara, porque dessa maneira todos os ajustes são afetados simultaneamente. Então aqui, e eu não preciso, obviamente, ficar trabalhando em cada um dos sliders separadamente. Então aqui talvez eu possa diminuir levemente essa intensidade. Eu acho que eu fui um pouco intenso demais, então diminuir um pouquinho os valores de intensidade podem ser interessantes. Perfeito. Eu acho que a gente já está chegando no final da nossa edição, mas eu vou criar mais uma máscara para trabalhar diretamente sobre toda essa área aqui do horizonte. Então clico em mais, escolho a opção selecionar objetos e vou fazer uma seleção grosseira aqui sobre toda a montanha, enfim, sobre todo o horizonte aqui. Vamos ver se o Lightroom consegue selecionar todo o horizonte aqui para mim. Ele vai detectar todas essas arestas, todos esses objetos, e pressionando O, a gente vai ver que a máscara ficou bem interessante, bem razoável. Vamos pressionar O de novo, para a gente tirar a visualização da máscara. E aqui o que eu acho que é interessante fazer, abrir um pouquinho os valores de sombra, para a gente ter um pouco mais de informação aí nessa área, e aumentar os valores de textura e nitidez, porque eu quero essa região um pouco mais viva, um pouco mais nítida. Acho que basicamente a gente tem um resultado bem interessante com essas máscaras. É claro que a gente poderia trabalhar mais ainda, usar outras máscaras, isso seria um trabalho basicamente sem fim, né? Quer dizer, a gente não termina de editar uma foto, eu costumo dizer, a gente abandona a edição da foto porque chega um momento que o resultado já é interessante. Então veja, vamos ver sem as máscaras, a foto era assim, sem as máscaras, e ficou assim
com as máscaras. A foto era assim, sem as máscaras, e ficou assim. Vamos ver a foto desde o início, como ela era e como ela ficou. Era assim e ficou assim. Era assim e ficou assim. Então é isso, pessoal. Essas foram algumas técnicas de edição de fotografias PB no Lightroom. Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse material pode te ajudar de alguma forma, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Isso é muito, muito importante pra gente. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.